está no ar o programa Vereador em Ação. Você conhece aqui um pouco mais do trabalho do Legislativo friburguense. Conosco agora o vereador Renato Abirrâmia. Vereador, bem-vindo ao programa. Agradeço ter essa oportunidade que você está me dando de me dirigir à população de Nova Friburgo. É uma oportunidade que o cidadão friburguense possa conhecer quem faz aqui a Câmara Municipal. Vamos começar falando sobre as leis deste mandato. Olha só, o vereador, ele tem 3 funções principais: legislar, que é a primeira, fiscalizar e representar. São as funções do vereador. É bom que as pessoas que estão nos assistindo saibam disso, porque essas funções são inerentes à Câmara Municipal. E realmente a gente faz leis, e bastante leis. E eu não faço muitas leis, mas eu acho que as leis que eu fiz são leis de grande importância para a vida das pessoas. Por exemplo, em relação aos medicamentos, 2 leis que eu fiz e que infelizmente não são cumpridas, não têm sido cumpridas. Uma significa que todos os medicamentos adquiridos pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde, sejam medicamentos de qualidade e que não se compre medicamentos de laboratórios que são chamados de gueltas, que não têm a bioequivalência e a biodisponibilidade do de referência. Essa lei não é cumprida, a Prefeitura descumpre sistematicamente. Outra lei, essa para as drogarias e as farmácias de Nova Friburgo, que obrigam o balconista a respeitar o receituário do médico, não trocar, a não ser naquelas condições que a legislação permite. Qual essa condição? Trocar por genérico. Isso é uma norma norma federal, que nós temos que respeitar. E aí, muitas farmácias, muitas drogarias descumprem sistematicamente, porque na lei ainda coloquei um adendo dizendo que tinha que ter a presença e o carimbo do farmacêutico. O farmacêutico profissional de nível superior, ele não vai trocar uma medicação por medicação guilta. Se ele trocar é por genérico, que está facultado a ele, porque a lei permite, não é cumprida. Outra é uma lei simples, as pessoas até riram no dia que eu fiz, é a identificação dos médicos do pronto-socorro e da maternidade com crachá, nome, função, dizendo o nome e o número do Conselho Regional de Medicina. Isso aí é obrigatório. O Conselho Federal de Medicina, os Conselhos Regionais, exigem isso. Olha, isso não é respeitado. Nós estamos acertando, nós miramos lá no outro dia, nenhum médico do pronto-socorro tinha identificação. E além do mais, obrigando os médicos a usarem uniforme. Eu acho que uma roupa social, você ir lá dar um plantão, isso diz respeito ao próprio paciente. Eu nunca dei plantão sem um uniforme e sem um crachá. Isso é uma obrigação. Não é cumprido. Uma outra lei, eu vou falar só 3, é o relatório médico no final da alta. Durante a alta, o paciente tem alta. É lógico que ele está saindo do hospital. Se ele for internado, porque ele tem uma doença grave. Então, fazer um resumo e para facilitar... É um histórico. Um histórico no próprio receituário, inclusive manuscrito. Quer dizer, não é dificultoso para ninguém. Infelizmente, o Hospital da Unimed cumpre, o Hospital São Lucas cumpre, o Hospital Raul Sertã não cumpre sistematicamente. Então, o paciente, quando vai ao ambulatório, eu estou falando até uma coisa absurda, porque no ambulatório não tem médico, né? Então ele vai procurar um outro serviço, porque os ambulatórios de Friburgo não tem médico, ele não consegue marcar uma consulta. Então, quando vai um médico particular, um médico de algum serviço, ou na igreja, muitas vezes, ele não vai sem nada, a gente não sabe o que aconteceu no hospital. Aí tem que pedir o prontuário, que também é lei, só que o prontuário demora uns 7 dias. E nesse intervalo, o médico da ponta fica sem saber o que vai fazer, porque não tem o descumprimento da lei.
E existe algum mecanismo de fiscalização? Não, infelizmente não existe. Isso, inclusive, não existe, não é aqui em Friburgo, não, em todo lugar. Na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Mink fez um manual, cumpra-se, um livreto, dizendo cumpra-se as leis que foram elaboradas pela Assembleia, pelos deputados estaduais e que não são cumpridas. E aqui em Nova Friburgo, o governo municipal é obrigado a cumprir essas leis. E aí ele é obrigado a ter um mecanismo. E é fácil ter esse mecanismo de cumprimento de leis. Isso é fácil. Está tudo informatizado, não tem dificuldade nenhuma. Só que o governo não se interessa pelo cumprimento das leis. Eu cheguei a essa conclusão. Eu estou falando das minhas, mas são minhas só não. De todos os vereadores, inclusive até os situacionistas. Certo. Nós estamos falando de saúde, vamos continuar nessa temática de saúde, né? O senhor sempre diz que cerca de 50% das mortes são evitáveis. Por quê e como isso? Eu digo com muita tristeza, né? Isso é uma observação pessoal e uma observação de outros colegas, que os pacientes aqui em Nova Friburgo, muitos morrem quando poderiam ser salvos. Eu não digo lá no hospital, porque quando ele chega no hospital, ele pode estar em estado desesperador, com uma doença muitas vezes irreversível. Às vezes não, às vezes são falta de equipamentos, pode acontecer. Mas no pré-hospital, quer dizer, como não tem ambulatório, os pacientes ficam a Deus dará, eles não são acompanhados. E com isso, muitas mortes que ocorrem, ocorre mortes, a gente vê lá às vezes 5, 6 mortes no dia no hospital, é exatamente por falta de uma política de saúde concetânea com as patologias que são prevalentes na nossa cidade e que todo mundo tinha que saber. São dados epidemiológicos que devem nortear as ações da Secretaria de Saúde. Infelizmente, é tudo feito de uma maneira aleatória e quem sofre é a população e muitas vezes os próprios acompanhantes, os próprios parentes não sabem que aquele paciente poderia ter sido salvo. Poderia ter sido salvo. E a gente vê que isso ocorre de uma forma muito intensa e as providências, apesar das minhas denúncias reiteradas, não são tomadas. Saúde esteve durante todo 2015 em pauta aqui na Câmara Municipal e no final de 2015 foi votado o empréstimo para tentar solucionar a questão da saúde. Nessa reunião o senhor se retirou. O porquê? Eu e mais 9 vereadores, foram 10. Nós nos retiramos porque esse projeto é um projeto absurdo. Primeiro que é um projeto de endividamento futuro. Há uma carência de 24 anos e mais 6 anos pagando, provavelmente com juros, e com os serviços do Banco do Brasil. O problema é que o valor de 12 milhões é absurdo, porque isso mesmo, mais ou menos, essa sistemática, eu quando fui secretário na década de 90, precisamente em 1995, eu fiquei 1 ano e 4 meses, nós elaboramos um processo de informatização de todas as unidades, redefinimos, renomeamos as unidades, transformando as unidades em policlínicas, 3 policlínicas, mais o centro de atenção à mulher, à criança e ao adolescente, Tuna-Caçula. E fizemos também o programa de saúde da família, trouxemos o programa de saúde da família, informatizamos a rede, fizemos um cadastro prévio de toda a população de Nova Friburgo e com um cartão, que naquela época não existia o cartão do SUS ainda, podia-se marcar a consulta pelo telefone, porque a informática era ainda incipiente e nem todas as pessoas tinham computador, não era o que é hoje, não era o que era hoje. Mas mesmo assim, por telefone conseguia-se marcar as consultas, nós colocamos, aí que está os dados epidemiológicos. Eu sabia que tinha que ter 7 cardiologistas, não colocamos 7 cardiologistas, tinha que ter 10 ginecologistas, e etc. Nós tínhamos 3 urologistas, eu só tenho um que atende uma vez por semana. Nós tínhamos 3 angiologistas, mas não temos nenhum. Não temos nenhum. Tem 1 ou 2 cardiologistas, 1 psiquiatra, neurologista tem 1, às vezes não tem nenhum. Quer dizer, nós conseguimos colocar os médicos, sabíamos qual era a demanda, tínhamos a série histórica e tínhamos a demanda para um município com as características de Nova Friburgo, esquecendo que 20% eram de plano de saúde. Esquecendo disso. Nós fizemos a universalização do atendimento, acabamos com as filas, e eu fui por sem censura da TV Brasil, em rede nacional,
mostrar esse programa, que foi inclusive reprisado no sábado, porque foi considerado um dos melhores programas, e a aceitação da população foi muito grande, muitos telefonemas, e-mails ainda estavam muito poucos, né, porque naquela época era mais o telefone, e nós mostramos claramente que Friburgo conseguiu vencer essa crise da saúde com competência e trabalho. Agora, 12 milhões, eu garanto que com 10% disso a gente faz um sistema de informatização e redefinição de, inclusive, outras nomenclaturas, com uma melhoria muito maior do que eles vão fazer, porque isso aí não vai resultar em nada. Eu estou dizendo agora, nós estamos no início do ano, as pessoas vão ter a oportunidade de ver quem tem razão. Goethe diz, ele tem uma frase, cérebro dele, né, o pensador alemão, o tempo é o senhor da razão. E falando em tempo, durante esse ano de 2015 também uma outra questão que chamou muita atenção foi a UPA, né? Aquele debate entre os funcionários lá, e o senhor votou contra o projeto para a contratação dos OS para a UPA de Conselheiro Paulino. Por quê? Olha só, eu não fui contra a OS, eu fui contra a falta de licitação, e deu no que deu. Eles escolheram a dedo, né? A OS que está lá, e essa OS está deixando a desejar. Subcontratou funcionários, terceirizou, a OS terceirizou contratações de funcionários, que é proibido, e as terceirizadas não pagaram, foi uma confusão danada, deu essa confusão, e o que acontece? A UPA tem dia que tem um pediatra, tem dia que não tem dia quando tinha que ter 3, faltam profissionais sistematicamente, e o governo não fiscaliza a OS, porque o governo escolheu a OS, né? Deve ser uma OS amiga, irmã, deve ser. É uma questão que vai render muito ainda para 2016. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O mau funcionamento da UPA. E uma questão que preocupa para esse ano de 2016 é a dengue, né? 2011, após a tragédia climática, foram registrados mais de 1.000 casos de dengue aqui na cidade. Em 2012, o senhor foi secretário de saúde e apenas 10 casos registrados. O que aconteceu? É que nós trabalhamos. Eu sabia onde eram os focos da dengue, nós mapeamos a cidade e fomos atrás do mosquito, né? Aedes aegypti, caçamos, foi a caça ao mosquito. Eu, inclusive, fiz um mutirão de dengue, e principalmente em Conselheiro, que foi o distrito mais atingido pelas chuvas. Muitas casas foram abandonadas, e ali o mosquito da dengue é o seguinte: ele coloca o ovo, e às vezes esse ovo fica ali albergado durante um ano. E quando chove, ele se transforma em larva e mosquito adulto em 7, 10, 15, às vezes até 20 dias, dependendo da temperatura. Então, tem que se combater, e eu estou muito preocupado com isso, porque todo mundo está preocupado, porque antigamente era só a dengue. Eu lembro que o Oswaldo Cruz, no início do século passado, conseguiu extinguir o mesmo mosquito, Aedes aegypti, que era transmissor da febre amarela urbana. E agora veio a chikungunya, que é uma doença que ainda a gente não tem muita experiência com ela, não tivemos nenhum caso aqui, no Nordeste tem bastante, e pior, Zika, que leva a microcefalia. Então, como não existe tratamento específico, não existe ainda vacina, eu quero aproveitar a audiência do programa para pedir à população: se a população não colaborar, nós vamos ter essa doença aqui. Nós não podemos ter mais doenças. A cidade já está cheia de doenças, a Secretaria não dá conta de nada. Nós temos que vencer a guerra aqui do mosquito, e depende essencialmente da população. Eu acho que nós poderíamos continuar falando de saúde aqui, é um tema que sempre teve na pauta na sua gestão. Uma última pergunta de saúde, vereador: o que o senhor pode falar da CPI? Olha, a CPI, eu inicialmente só assinei a CPI quando surgiu um fato determinado, que, aliás, eu municiei o vereador Cláudio Damião, presidente da CPI, com o argumento irrefutável, que era o descumprimento da lei. E qual a lei? A lei que obriga a prefeitura a comprar medicamentos de qualidade quando eles compram remédios de péssima qualidade. Isso fundamentou a CPI,
E o problema da CPI é numérico, né? É um problema aritmético. 3 governistas e 2 não governistas. 3-2. Então, os resultados aí já podem ser adivinhados. Não precisa ser gênio, não precisa ser... Nós sabemos que, infelizmente, a CPI não vai dar muita coisa, não, apesar do esforço hercúleo do Cláudio Damião, aí, sem dúvida nenhuma, lutador, e do deputado, do vereador, ainda não é deputado, não, Cristiano Nuguenin. Ele foi até promovido a deputado pela luta dele. Eu tenho certeza que o cidadão pode confiar que em 2016, quando a pauta for saúde, o senhor vai continuar contribuindo. Eu vou continuar brigando, lutando, tentando convencer. Tudo isso que eu falei aqui, eu falei com o prefeito. O prefeito, ele tinha... Eu não falo mais com o prefeito, eu não vou mais lá, acabou, eu rompi completamente com o prefeito. Ele tem uma característica, você vai lá, ele era bem atendido, tomava um cafezinho, ele prestava atenção, ele ouvia, mas não escutava. Ouvir é uma condição fisiológica. Passa um carro na rua, nós estamos ouvindo um carro, mas não, nem lembramos. Né? Escutar é a elaboração intelectual do que você ouve. Isso, infelizmente, ele não fazia porque ele não queria. Não quis, ele fazia os ouvidos moucos e não tomou nenhuma providência que eu sugeri para melhorar a saúde na Nova. Ele é o grande responsável. Tá certo, vereador. E o trabalho do vereador se estende a vários pontos aqui no município. E chamou a atenção em 2015 foi a questão do estacionamento rotativo. Foi do senhor a primeira abordagem sobre o assunto. Propriamente, o que eu fiz foi incentivar os colegas vereadores que se opunham a essa aberração a fazerem um panfleto e ir para a rua, inclusive com adesão do deputado estadual Anderson Nogueira. Ele também trabalhou muito nesse sentido e mostramos à população o que a prefeitura pretendia: entregar de mão beijada, dar à iniciativa privada as nossas ruas, as nossas avenidas, as nossas praças, que foram construídas pelos friburguenses durante mais de um século, entregar a iniciativa privada quando a prefeitura tinha a obrigação dela mesma fazer o estacionamento. E aí uma lei do vereador Cristiano Nuguenin, aqui da Câmara, propiciou a cessação dessa tentativa, porque houve uma mudança da lei orgânica que proíbe a concessão de estacionamento. Graças a Deus, era 90% para a iniciativa privada, né? E 5% para a redução da tarifa de ônibus e 5% para a mobilidade urbana. Isso foi resolvido e o prefeito não deve ter gostado muito, não, porque a intenção dele era entregar para a iniciativa privada, entregar tudo. E esse é o papel do vereador, fiscalizar, propor leis... E impedir essas coisas absurdas, né, que infelizmente os governantes tentam. E uma ferramenta que o vereador pode utilizar é o requerimento de informação. É uma maneira de fiscalizar, de colocar o assunto em pauta aqui na Câmara Municipal. Sem dúvida. Para o senhor, eles são respondidos? Olha só, muito mal, muito mal. Eu posso até citar alguns aqui. Sim. Por exemplo, eu estava no meu gabinete, uma técnica de enfermagem do Hospital Raul Sertã me ligou, reclamando da falta de noradrenalina há mais de 10 dias no CTI, na unidade coronariana e também na unidade intermediária, que hoje é chamada UTI 2. Não tem nem desfibrilador lá, nem desfibrilador, tá um absurdo. E aí, eu entrei na SAPEG, né, num requerimento na véspera, para perguntar ao governo por que o medicamento estava faltando, quando era essencial em alguns tipos de hipotensão e choque por infarto agudo do miocárdio, insubstituível no choque por septicemia e também no choque e hipotensão causada pela tromboembolia pulmonar. Não tem substituto. E muitas pessoas morreram exatamente porque não substituíram. Aí, no dia seguinte, quando eu li, um vereador situacionista disse que tinham sido compradas 2.000 ampolas, custa 50 centavos, 60 centavos cada ampola. Depois que eu denunciei. E a resposta, sabe qual foi, da direção do hospital? Que não faltava nada. Eu não estava falando no presente, estava falando naquela época, me mostrar quais são os motivos pelos quais
faltou um medicamento essencial e que muita gente certamente morreu por falta do medicamento. É para você ver exatamente porque os requerimentos não são respondidos. Outra é em relação ao espirógrafo, é um aparelho de prova funcional, que quando eu tive 4 meses na Secretaria de Saúde, eu comprei. Estava funcionando muito bem, nós fizemos até uma moção para os funcionários que lidavam com o equipamento lá na Policlínica Center, e de repente parou de funcionar, deu um defeito lá no aparelho, e está 1 ano e 4 meses já parado. Quer dizer, falta de responsabilidade, e eu não obtive a resposta até hoje, está lá, não obtive a resposta. Qual mais podemos citar? Outra foi em relação, esse outro assunto não tem a ver com a saúde, com a rodoviária urbana. As condições insalubres dos banheiros da rodoviária urbana, né? Exalam mau cheiro de longe. Até agora não foi respondido. Também, alguns são respondidos, como esse que eu citei, em relação, por exemplo, aqueles 3% da EBMA que vão para o Centro de Educação Ambiental. Eles fizeram uma resposta de uma prolixidade extraordinária. Páginas, umas páginas, falando, não dizendo nada. Eu continuei sem saber onde estão os 3% da escola ambiental, 3% do faturamento da EBMA, que não é pouco. Então é só para dar esses exemplos, tem muitos mais, tem os outros vereadores também, fizeram vários, e o governo não tem. É um mecanismo, é uma ferramenta que não está tendo resultado. Quando responde, ou não responde, ou com evasivas, sempre no preâmbulo das respostas, são as mesmas frases, é um parágrafo dizendo, pedindo excusas pelo atraso. Estão assoberbados, mas estão trabalhando muito. O executivo deve estar trabalhando muito. Aí é sempre assim, as respostas são padronizadas, parece que eles padronizam tudo e não respondem nada. Vereador, estamos então em 2016, vai ser um ano de muita dificuldade para o município, com certeza, mas um ano de perspectivas, teremos um ano eleitoral. Isso aqui é o problema. Qual é a sua expectativa? Eu quero ser otimista. Nós estamos no início do ano. Ser pessimista é difícil. Até porque nós vamos ter a oportunidade de dar resposta ao desgoverno que está aí. Nós temos a eleição, nas eleições, né, para a Câmara e para o Executivo, prefeito e vice-prefeito, e nós vamos poder dar a resposta. A população pode dar a resposta à sua insatisfação, à sua reprovação do governo Rogério Cabral. Agora, em relação ao plano nacional, a gente não pode deixar de abordar. Nós estamos numa situação do país muito grave, uma crise econômica, social, política, moral, ética, que isso aí é a minha grande preocupação, além da saúde que está ruim, a educação está em frangalhos também aqui no Brasil e no estado do Rio, principalmente aqui em Nova Friburgo também, que é a nossa cidade, nós temos que olhar para a nossa cidade. Eu tenho muito medo do desemprego, Gabriel. O desemprego avilta, humilha, destrói, desagrega famílias, quebra os valores, cria traumas sociais, gera violência e também induz doenças. É muito triste o desempregado andar por aí, por aqui, por lá, procurando emprego, deixando o currículo aqui, outro por lá, e não conseguindo. Isso é muito triste. Eu acho que o governo tem que... Não adianta deixar culpar o governo federal, acho que não. O prefeito de Friburgo, tem que procurar reorganizar o município no sentido de evitar a perda do trabalho, que para mim o Karl Marx dizia que é a condição fundamental da existência do homem. E Freud dizia que é a relação do homem, do cidadão, com a realidade. E falando na organização aqui do município, né? Nova Friburgo vai começar 2016 endividado, vai ficar uma dívida para os próximos governos? Infelizmente, né? Nós tentamos aqui na Câmara impedir mais esses 12 milhões, mas tem o asfalto. O asfalto, né, a usina de asfalto, foram mais de 10 milhões. Quem vai pagar vai ser a população de Friburgo e os próximos prefeitos, né, que vão pagar um asfalto que tem sido colocado de má qualidade. Para mim, aqui no asfalto eleitoreiro, da mesma forma que essa situação da dívida contraída no Banco do Brasil
para modernização da saúde também é eleitoreira, né? Para dizer que está fazendo alguma coisa. A Secretaria de Saúde é totalmente incompetente, não tem diretrizes e não vai levar a lugar nenhum. E o asfalto, eu chamo a atenção, vai exigir a qualidade, porque existe uma lei da Assembleia, aí vamos cumprir a lei. A Assembleia tem uma lei. Sabe quem é o autor dessa lei que obriga o asfalto a ser de qualidade? Fala em asfalto eleitoreiro, não se pode colocar asfalto em cima da terra, tem que ter todo um trabalho em relação às águas, etc. Autor, deputado Rogério Cabral. Então, ele vai ter que cumprir a lei que ele fez aqui, ele não vai descumprir, nós vamos deixar. Aí é a fiscalização da Câmara e da população do Nova Friburgo. E é isso que o cidadão pode esperar do vereador Renato para o ano de 2006 e para o que vem aí na cidade? Pode esperar muito mais. A minha luta vai ser muito grande. Eu tenho tenacidade, eu tenho fibra, eu tenho estoicismo, eu sou capaz de vencer e já venci na minha vida muitos desafios. E eu acho que eu estarei aí lutando por Nova Friburgo cada vez mais. Cada vez mais. Tá certo, vereador, eu te agradeço e peço que você deixe uma mensagem final a quem nos assiste. Eu quero, inclusive, agradecer, Isabela, essa oportunidade e também deixar uma mensagem de otimismo. Eu acho que o nosso país é um país que tinha que estar já entre os melhores do mundo. Porque nós somos um dos 5 maiores em população, um dos 5 maiores em extensão territorial, temos um povo maravilhoso e, infelizmente, nós estamos indo mal. Mas eu tenho perspectivas. Aqui, mesma coisa, Nova Friburgo é uma cidade maravilhosa, uma das melhores cidades do Brasil. E tem potencialidades, hoje adormecidas e retóricas, de se transformar no melhor município em qualidade de vida do estado do Rio de Janeiro. Essa é a minha luta, esse é o meu sonho. Vereador, uma vez mais, muito obrigado. Lembrando que o programa Vereador em Ação é exibido durante o recesso parlamentar, mas os gabinetes dos vereadores continuam abertos, eles estão aqui na Câmara Municipal à disposição de você, cidadão. Para saber mais do que acontece aqui no Legislativo, acesse câmaranf.rj.gov.br e até um próximo programa.